Hoje, vamos analisar os ataques de animais mais perturbadores em águas rasas, desde uma piscina natural no Havaí, escondendo algo a centímetros abaixo da superfície, até uma planície de areia na Flórida, onde um passo descuidado mudou tudo. Mas primeiro, as águas cristalinas das Bahamas, onde um noivo se abaixou em 1 metro de água e nunca mais se levantou. Era 14 de julho de 2016, em Great Guanacay, nas Ilhas Abaco das Bahamas. A maré da manhã avançava lentamente por um banco de areia estreito, água clara deslizando por um canal raso antes de se espalhar como vidro. Um único barco fretado estava parado ao largo, enquanto a praia permanecia quase vazia sob o sol constante. Kellan Mouton, 31 anos, supervisionava um turno no chão de um armazém de distribuição regional fora de Baton Rouge. Ele era estável e raramente impulsivo. Ele e sua esposa, Maris, 28 anos, uma higienista dental, haviam economizado por 2 anos para esta viagem. Era a primeira vez que saíam do território continental dos Estados Unidos. Eles escolheram Great Guanacay por sua tranquilidade, acesso por balsa, sem grandes resorts, longas extensões de praia, sem multidões. Alugaram uma pequena casa de campo a uma curta distância da praia e planejaram um dia simples: nadar, mergulhar e passar longas horas no banco de areia, longe das multidões. Mais tarde naquela manhã, a praia estava quase vazia. O banco de areia se estendia para o mar, na altura da canela perto da costa, e gradualmente aprofundando-se em direção à borda externa, onde um canal raso cortava a cerca de 1 metro de profundidade na maré média. A cerca de 73 metros da costa, um barco de charter local flutuava ancorado. O operador limpava iscas em intervalos, enxaguando peixes e descartando restos ao mar. Um fluxo leve de maré movia-se ao longo da costa em direção ao banco de areia, carregando um cheiro diluído nessa direção. É documentado que tubarões-touro entram em águas rasas costeiras quentes e usam valas ao longo dos bancos de areia para se mover com profundidade mínima. Um tubarão-touro de 6 a 8 pés pode acelerar em rajadas curtas e atacar uma vez antes de se afastar. Em águas rasas, o sangramento intenso se dispersa rapidamente e é difícil de controlar sem um torniquete colocado alto e apertado. Por volta das 10h40 da manhã, Maris entrou no banco de areia enquanto Kellan a seguia a alguns passos atrás. Ao mudar de posição, um pequeno objeto pessoal escorregou de sua mão e caiu na água, assentando-se na areia perto da borda do canal. Ela deu um passo para trás em direção à costa, enquanto Kellan se movia para o canal um pouco mais profundo para recuperá-lo. Ele se abaixou e pegou. Quase ao mesmo tempo, o motor do barco fretado ligou brevemente enquanto o operador ajustava a posição. A turbulência da hélice dispersou um cardume solto de tainhas perto da borda do canal. A superfície ondulou, depois se acalmou gradualmente enquanto Kellan voltava para a costa. O tubarão entrou pelo canal na borda externa do banco de areia, onde a profundidade era de aproximadamente 30 polegadas, suficiente para a passagem completa do corpo. Atacou por trás e ligeiramente à sua direita. O impacto o torceu de lado e derrubou o pequeno dispositivo de sua mão, lançando-o na areia a vários pés de distância, enquanto a água ao seu redor explodia. A mordida foi uma única mordida forte na parte superior da coxa direita. O tubarão soltou imediatamente e afastou-se pelo canal. O ferimento abriu-se de imediato, músculo rasgado com sangramento intenso. Sangue escorreu para a água clara ao redor de suas pernas. Kellan permaneceu em pé por um breve momento, então tentou caminhar em direção à costa. Ele deu 2 passos desiguais antes de cair de joelhos. Suas mãos foram para o ferimento. A lesão estava localizada na parte superior da coxa interna, onde os vasos femorais passam perto da superfície, tornando provável o sangramento descontrolado sem compressão imediata. Maris correu para a água e puxou seu braço, movendo-o para um local mais raso. A água ao redor deles escureceu. Em cerca de 1 minuto, seus movimentos diminuíram. Ele desabou para a frente, parcialmente submerso. Maris e o operador do charter, que já havia começado a se mover em direção à costa, após ver a confusão, arrastaram-no para a areia molhada perto da linha d'água. O operador não tinha um kit de trauma para hemorragia arterial. Eles aplicaram pressão direta com toalhas e roupas, mas o material saturou rapidamente. Não havia torniquete disponível no local. Kellan parou de responder em poucos minutos. A respiração dele tornou-se irregular e depois cessou. O tubarão não voltou, o que é consistente com incidentes documentados de ataque único em águas costeiras rasas. O operador do charter pediu ajuda pelo rádio imediatamente, após observar o sangramento e ouvir Maris gritar. Um barco de resposta foi lançado de Marsh Harbor. Dada a distância e o tempo de resposta marítima, a chegada foi aproximadamente 25 a 30 minutos após a chamada inicial. Quando o pessoal de emergência chegou à praia, Kellan não tinha pulso detectável. Esforços de ressuscitação foram tentados brevemente e depois descontinuados. Ele foi declarado morto no local. O legista determinou que ele morreu devido à rápida perda de sangue após uma mordida de tubarão ter rompido vasos principais em sua coxa superior. O colapso circulatório ocorreu em poucos minutos. Nenhuma outra lesão contribuiu, e a toxicologia estava limpa. As autoridades isolaram a cena, coletaram pertences pessoais e entrevistaram testemunhas que estavam próximas na praia e no barco. As evidências físicas foram registradas, e os oficiais divulgaram apenas um breve resumo de suas descobertas. Veículos regionais publicaram pequenos relatos nos dias que se seguiram. Maris voltou para a Louisiana em poucos dias. Colegas de trabalho organizaram uma coleta para ajudar com as despesas do funeral. Não houve processos judiciais. O banco de areia permaneceu aberto. Um trecho de água rasa, onde menos de 1 metro, foi suficiente para um único golpe fatal. Em um tranquilo banco de areia nas Bahamas, a água clara ocultou um golpe fatal repentino.
Meses antes, na Ilha Grande do Havaí, outra costa calma terminaria com uma jovem modelo fitness em pé, com água até os tornozelos, sobre uma fenda de lava, onde uma enguia moreia gigante reagiu em segundos e deixou os socorristas correndo contra o tempo. Era 3 de março de 2015, nas piscinas de Maré de Caporro, na extremidade leste da Ilha Grande do Havaí. A tarde estava sem vento. O Pacífico se estendia plano, além de um labirinto de plataformas de lava negra que formavam bacias de água clara e iluminada pelo sol, com profundidade até os tornozelos. As rochas eram afiadas, irregulares e escorregadias com algas logo abaixo da superfície. Seren Nakagawa tinha 26 anos. Morava em um estúdio em Honolulu e trabalhava na recepção de uma clínica de fisioterapia 4 dias por semana. Ela postava clipes de fitness e fotos de refeições para um público modesto, mas constante, de cerca de 4.000 seguidores. Uma pequena empresa de suplementos havia oferecido a ela $180 para uma sessão de fotos do produto em Caporro, descalça, com luz natural, segurando uma garrafa de proteína. Ela já tinha estado lá 2 vezes antes e sabia que a lava era afiada. Ela mencionou trazer sapatos de água. O fotógrafo Dren Fujita disse que descalça ficaria mais limpo no enquadramento. Seren não era imprudente. Ela cresceu nadando em Ala Moana e caminhando em cristas molhadas. Ela era cuidadosa com os passos, cuidadosa com os ângulos, cuidadosa com a postura. A sessão era simples, 2 horas, algumas piscinas diferentes, depois almoço em Pahoa. Ela queria um conteúdo mais vibrante para seu feed e uma relação mais forte com a marca. Nada disso parecia extremo. As piscinas naturais de Caparro eram um mosaico de prateleiras de basalto irregulares e fendas estreitas que se conectavam ao oceano aberto através de canais submersos. A maioria das piscinas variava de 15 centímetros a cerca de 60 centímetros de profundidade. A rocha era irregular e muitas vezes coberta por uma fina camada de algas que parecia sabão sob a pele nua. Enguias moreias gigantes viviam nessas fendas. Eles não vagavam em águas abertas e não caçavam pessoas. Eles ficavam em buracos e reagiam quando pisados, encurralados ou alimentados. Um adulto grande podia chegar a 1,5 metros de comprimento, grosso como um antebraço, com dentes curvados para trás, projetados para segurar o peixe no lugar uma vez mordido. Não havia avisos específicos sobre enguias, mas os locais frequentemente aconselhavam usar calçados e ficar atento às fendas na rocha. Seren já tinha ouvido isso antes. Quando eles se moveram para uma quarta piscina mais próxima da borda do oceano, Dren a posicionou em algo que parecia ser uma prateleira plana, logo abaixo da superfície. A água ali tinha cerca de 35 centímetros de profundidade no centro, e ele permaneceu a alguns metros de distância, na lava seca, enquanto ela ajustava sua posição. Seren mudou seu peso para um ângulo melhor, colocando mais pressão no pé direito. Esse pé deslizou ligeiramente para uma fenda estreita na plataforma. O movimento prendeu algo dentro. A enguia reagiu instantaneamente. Ele avançou da fenda e agarrou seu tornozelo direito logo acima do calcanhar. Ela recuou bruscamente na cintura, inspirando de repente quando a dor a atingiu. Quando puxou a perna para trás, os dentes curvados para trás da enguia rasgaram a pele e o músculo. A água ficou turva com listras escuras, enquanto ela lutava para se soltar. A enguia torceu-se uma vez contra a rocha, um curto movimento lateral que aprofundou as lacerações. O dano principal veio dos dentes e da força do movimento dela contra a borda áspera do basalto. Ela perdeu o equilíbrio quase imediatamente. Seu pé esquerdo escorregou nas algas, e ela caiu para a frente com força significativa. Sua testa bateu na borda submersa de basalto, com um impacto agudo e audível que causou desorientação imediata. O golpe foi forte o suficiente para produzir uma breve perda de consciência, posteriormente documentada pelo médico legista como uma concussão moderada com atordoamento cerebral. À medida que seu peso se deslocou para a frente, a enguia soltou e recuou para sua fenda. O rosto de Seren submergiu em aproximadamente 14 polegadas de água. Seu nariz e boca pressionados contra a superfície da rocha, coberta de algas, em um ângulo estranho que obstruía parcialmente suas vias respiratórias. Seus braços flexionaram-se uma vez em uma tentativa fraca e descoordenada de se levantar, mas a combinação da perturbação neurológica causada pelo impacto na cabeça e a dor desorientadora no tornozelo impediu um movimento eficaz. A água entrou em suas vias respiratórias durante um reflexo involuntário de engasgo provocado pela dor e choque. Em segundos, seu corpo ficou imóvel. A aspiração de água, combinada com o efeito concussivo do golpe na cabeça, causou um comprometimento respiratório rápido. Ela permaneceu de bruços, sem resposta, enquanto o sangue do tornozelo continuava a se espalhar pela piscina. Dren, mais tarde, disse aos investigadores que hesitou. Testemunhas em piscinas próximas afirmaram que ele ficou na beira por vários segundos antes de entrar na água. Estima-se que passaram de 15 a 20 segundos antes que ele a alcançasse. Segundos críticos durante os quais a água continuou a entrar em sua via aérea comprometida. A essa altura, os movimentos de Seren haviam cessado completamente. O sangue de seu tornozelo se espalhou pela piscina, consistente com lacerações profundas em vez de uma lesão arterial maior. Quando ele levantou seus ombros, ela estava pálida e não respondia. Seu tornozelo direito apresentava múltiplas perfurações profundas e tecido rasgado, com sangramento constante, mas sem evidência de transecção catastrófica de vasos. Ele a arrastou para uma rocha seca e chamou o 911 aproximadamente a 1h51 da tarde. 2 mergulhadores em uma piscina vizinha ouviram gritos e correram. A mulher começou as compressões torácicas enquanto Dren tentava a respiração de resgate. Os registros de despacho confirmam um tempo de resposta de 23 minutos desde a chamada até a chegada, devido às estradas residenciais estreitas. Os paramédicos do Corpo de Bombeiros continuaram a RCP e a transportaram para o hospital.
Ela foi declarada morta pouco depois da chegada. O médico legista determinou a causa da morte como afogamento, após uma queda com lesão cerebral traumática moderada e trauma nos membros inferiores. A mordida de Moreia no tornozelo foi documentada como a lesão precipitante que levou à perda de equilíbrio. As lacerações mediam vários centímetros com danos nos tecidos moles, mas sem rompimento de vasos principais. Uma contusão na testa com hematoma subdural subjacente e evidência de força concussiva era consistente com colisão de alto impacto contra basalto. Água estava presente nos pulmões, com fluido espumoso nas vias aéreas, consistente com a aspiração durante a consciência comprometida. A piscina natural foi temporariamente fechada, enquanto os oficiais fotografavam a cena e identificavam a fenda onde a enguia havia sido perturbada. O animal não foi removido. As moreias são nativas da área e mordidas defensivas são consistentes com serem pisadas. Um artigo local curto descreveu o incidente como um afogamento acidental após a mordida de um animal marinho. A sessão de fotos terminou naquele dia. As redes sociais dela permaneceram online. Sua última postagem foi carregada na tarde anterior. As piscinas naturais reabriram silenciosamente. A plataforma de rocha parecia inalterada. Basalto escuro, água clara e uma fenda submersa estreita onde a enguia havia sido presa. De uma sessão de conteúdo descalço em piscinas naturais havaianas, com água até o tornozelo que se tornou fatal após um passo em falso, nos movemos para a costa norte da ilha Waiheke, onde um nadador experiente de caridade, aproximando-se da praia Surfdale, seria encontrado em água até a cintura por um tubarão bronzeado, seguindo o mesmo cardume de peixes em direção à costa. Era 21 de fevereiro de 2015, na costa norte da ilha Waiheke, no Golfo de Hauraki, na Nova Zelândia. No final da manhã, a maré havia recuado para as águas rasas na praia de Surfdale, onde famílias estavam com água até os tornozelos ao longo da areia. A água estava calma, clara o suficiente para ver o fundo pálido sob as suaves ondulações da superfície. Orla Vance, 38 anos, era professora de educação física do ensino fundamental de Devonport. Ela havia competido em eventos regionais de águas abertas na casa dos 20 anos e continuava com treinamento estruturado antes do trabalho ao longo da costa norte de Auckland. A travessia para Waiheke foi uma natação beneficente, apoiando um programa aquático de escolas de Decil 2, onde sua irmã ensinava. A página de arrecadação de fundos refletia doações locais modestas. Orla organizou uma escolta de caiaque e um pequeno barco de apoio de alumínio tripulado por 2 amigos, consistente com nados informais de longa distância no Golfo. Colegas a descreveram como disciplinada e cautelosa. Ela havia adiado tentativas anteriores quando os ventos mudaram e não nadava sem escolta. A aproximação a Surfdale foi escolhida porque a plataforma arenosa permitia um término controlado a pé. O barco de apoio foi instruído a permanecer fora das águas rasas internas, para evitar encalhar. Naquela manhã, o tempo estava estável, com vento leve e visibilidade moderada. A zona próxima à costa de Surfdale inclina-se gradualmente de águas mais profundas para a profundidade da cintura e coxa sobre areia firme com leitos de algas dispersos. Tubarões bronze whaler, comumente chamados de tubarões cobre na Nova Zelândia, são documentados no Golfo de Hauraki no final do verão e são conhecidos por entrar em águas costeiras rasas ao seguir cardumes de kahawai. Eles podem atingir de 2 a 3 metros de comprimento e são capazes de rápida aceleração nas zonas de surf, geralmente atacando uma vez e soltando. Kahawai estavam ativos ao longo da plataforma naquela manhã, sob o movimento das marés. Às 11h20 da manhã, Orla estava na água há mais de 5 horas. Seu nado havia encurtado, mas permanecia constante. O caiaqueiro, Brix Ahern, mantinha-se a 3 a 4 jardas do seu ombro esquerdo. O barco de apoio estava parado cerca de 60 jardas atrás, em águas mais profundas. Aproximadamente 30 pessoas esperavam ao longo da costa, observando sua aproximação final. A aproximadamente 380 metros da praia, a água estava entre a altura do peito e da cintura superior, com base em medições posteriores do estágio da maré. Kahawai eram visíveis perto da superfície. Brix relatou mais tarde que observou peixes isca se agrupando e mudando de direção rapidamente. Orla continuou nadando em direção ao marcador da linha costeira. O primeiro ataque ocorreu de baixo e ligeiramente por trás. Testemunhas descreveram uma perturbação repentina e o corpo de Orla sacudindo lateralmente. A mordida foi na parte superior da coxa direita, alta na parte interna, em vez de diretamente no quadril, consistente com o comportamento de ataque a membros documentado em incidentes com tubarões costeiros. O tubarão soltou imediatamente. Orla emergiu e tentou avançar com chutes. Sua perna direita não conseguiu gerar propulsão. O sangue se espalhou rapidamente na água ao redor. Brix virou seu caiaque em direção a ela e relatou ter visto danos extensos nos tecidos, com sangramento intenso. A localização da lesão correspondia à região femoral, onde vasos principais passam perto da superfície. Orla tentou um breve movimento para frente antes de seu corpo girar para a posição vertical. Em segundos, o tubarão reapareceu. O segundo contato foi outra mordida única mais abaixo na mesma perna, sem comportamento de rotação observado. Os tubarões cobre não são conhecidos por ações de rotação mortal sustentada. O movimento descrito pelas testemunhas foi um impulso lateral brusco e liberação. A cabeça de Orla submergiu. Brix a alcançou em segundos e a segurou por baixo dos braços. A profundidade naquela posição foi posteriormente determinada como entre a cintura e a coxa, permitindo apoio parcial, mas instável. Ele tentou levantá-la para a proa do caiaque, mas quase desestabilizou a embarcação. O barco de apoio avançou até a borda da profundidade segura e desligou o motor. Um membro da tripulação entrou na água para ajudar. Eles moveram Orla para águas mais rasas e aplicaram pressão direta na parte alta da coxa dela.
Testemunhas descreveram um sangramento rítmico intenso, consistente com uma lesão arterial. Um transeunte chamou os serviços de emergência por volta das 11h26 da manhã. Os paramédicos chegaram 9 minutos após o despacho e iniciaram suporte avançado de vida na areia. Orla não recuperou a consciência e foi declarada morta às 11h44 da manhã. O legista listou a causa da morte como exsanguinação devido à laceração traumática da artéria femoral e vasos associados causada por mordida de tubarão. Afogamento foi notado como fator contributivo após submersão durante a perda catastrófica de sangue. A polícia entrevistou vários frequentadores da praia que testemunharam o incidente. Seus relatos descreveram um ataque repentino, um breve ressurgimento, uma segunda mordida e colapso em minutos. As autoridades marítimas fecharam a praia por 24 horas e realizaram patrulhas de precaução. Nenhum tubarão foi perseguido, de acordo com o protocolo local em encontros isolados associados a peixes-isca. A arrecadação de fundos foi encerrada em poucos dias e os fundos coletados foram transferidos para o programa escolar pretendido a pedido da família. A cobertura nacional durou apenas um ciclo de notícias antes de desaparecer. Briggs suspendeu o treinamento em águas abertas pelo restante da temporada. A costa reabriu na semana seguinte. Os peixes-isca continuaram se movendo ao longo da plataforma de areia com a maré. As autoridades reiteraram mais tarde que os tubarões-cobre regularmente entram em águas próximas à costa durante as corridas sazonais, mesmo em áreas usadas para recreação. A faixa de chegada foi removida. A plataforma de areia permaneceu a mesma, gradual, rasa e apenas profunda o suficiente para um predador seguir a presa até a borda. Ela perdeu o equilíbrio em água rasa o suficiente para ficar de pé. E 2 verões depois, sob uma linha costeira diferente e uma maré vazante no extremo norte de Queensland, um operador de mergulho veterano faria uma pausa em uma escada acima da corrente escura, enquanto algo muito mais antigo esperava sob o cais, em Coia Beach. Era 9 de agosto de 2017, na praia de Coia, no extremo norte de Queensland. A maré da noite pressionava a água escura contra os pilares de madeira de um cais privado, a escada desaparecendo em um fluxo turvo de cerca de 1,5 metro. Um estreito bolsão escavado ao lado dos postes externos continha água ligeiramente mais profunda, enquanto a corrente diminuía sob um céu iluminado pela lua. Idris Tamboli, 44 anos, gerenciava uma pequena empresa independente de mergulho em Mosman. Ele trabalhava com um barco de alumínio usado e agendava clientes por telefone, cobrando menos do que os grandes operadores de recifes. Ele havia registrado milhares de mergulhos ao longo do recife externo e das plataformas costeiras. Outros mergulhadores o descreviam como metódico. Ele substituía correias desgastadas antes que falhassem. Ele não apressava entradas ou saídas. Aquela noite não era comercial. Era um mergulho pessoal com Rand Solano, 38 anos, um guarda de parques marinhos que frequentemente se juntava a ele fora do horário de serviço. Eles já tinham usado aquele cais antes. Sabiam que havia crocodilos de água salgada na região, e relatórios públicos haviam documentado avistamentos recentes ao longo de riachos próximos e margens de manguezais, mas não tinham encontrado nenhum naquele cais. O mergulho durou pouco menos de 1 hora ao longo de uma borda de recife raso que descia de 12 pés para quase 30. Eles carregavam equipamento padrão, cilindros de alumínio, dispositivos de controle de flutuabilidade e curtas amarras de segurança presas durante as saídas pela escada na correnteza. Idris prendia sua amarra por hábito, mesmo quando a água estava calma. A maré baixa estava se aproximando, deixando profundidades variáveis sob o cais, com água mais profunda ao lado das pilastras externas, onde o fluxo da maré havia erodido a areia. O degrau inferior da escada pairava acima da areia e das pedras espalhadas. O cais se estendia por 12 jardas sobre a água negra, refletindo apenas uma luz fraca de uma casa no interior. Naquela parte de Queensland, crocodilos de água salgada movem-se regularmente entre estuários, planícies de maré e margens costeiras abertas. Machos adultos geralmente atingem de 13 a 15 pés e podem pesar mais de 1.000 libras. Eles são capazes de permanecer imóveis com apenas as narinas e os olhos expostos, e em água turva, suas costas podem ficar logo abaixo da superfície. Ataques em docas e rampas de barcos são documentados durante a entrada ou saída, quando o movimento de uma pessoa diminui e a parte inferior do corpo permanece submersa. Mais cedo naquela noite, uma placa de aviso no ponto de acesso à praia alertava sobre a presença de crocodilos na área. Ren havia notado marcas de deslizamento ao longo de um banco de manguezais no início da semana. Nenhum dos homens considerou o cais isento de riscos, mas a familiaridade reduziu a urgência. A maré estava baixando, o que eles consideraram favorável ao longo da costa aberta. O que era menos óbvio era que a maré baixa concentra os peixes e restringe o espaço sob as estruturas, trazendo predadores para águas mais apertadas. Eles emergiram a cerca de 6 metros da escada. Ren chegou primeiro e subiu, colocando as nadadeiras e a máscara nas tábuas. Idris permaneceu na água brevemente, desenganchando um console e virando-se para os degraus. Ele prendeu seu cabo curto do arnês ao corrimão da escada antes de subir. Ele pisou no degrau inferior e parou para remover sua nadadeira esquerda. Essa pausa o deixou vertical, com a parte inferior do corpo suspensa. Mais tarde, Ren disse à polícia que ouviu um forte impacto contra a escada e uma onda de água. O corpo de Idris virou de lado. As mandíbulas do crocodilo fecharam-se em torno de sua coxa esquerda. Os dentes perfuraram o neoprene e penetraram no músculo. A força o levantou do degrau. Em água suficientemente profunda para a alavancagem rotacional ao lado do bolso escavado, o crocodilo iniciou uma rotação axial rápida. O giro mortal torceu seu corpo inferior, enquanto seu torso superior permanecia preso. A linha ficou tensa.
Ren agarrou a corda e se apoiou no corrimão. A corda tremeu sob a carga. Idris foi puxado para baixo da superfície. A água explodiu ao redor da escada. A rotação produziu ferimentos profundos e, provavelmente, rompeu vasos principais na parte superior da coxa, com base em exames posteriores. O sangue se espalhou rapidamente pela água agitada. Ren descreveu a tensão mudando de direção enquanto o animal rolava novamente, depois se tornando uma puxada contínua para longe do cais. Ele continuou puxando até que a carga diminuiu abruptamente. Quando ele puxou a corda, ela trouxe o arnês de flutuação de Idris sem o corpo dele. As correias dos ombros falharam nas junções costuradas sob estresse torsional. Fragmentos de neoprene flutuavam perto da escada. Ren ligou para os serviços de emergência às 9h41 da noite e relatou um ataque de crocodilo. Ele permaneceu no cais e orientou os socorristas até o local. As equipes de emergência foram enviadas da estação mais próxima, cerca de 15 milhas ao sul, e chegaram por volta das 10h14 da noite, aproximadamente 33 minutos após a chamada. Uma unidade marítima vasculhou a borda do manguezal e o perímetro do cais com holofotes. Ao amanhecer, os buscadores encontraram o corpo de Idris cerca de 200 metros ao norte, em um canal estreito de manguezal. As lesões eram consistentes com uma mordida poderosa na parte superior da coxa, seguida de trauma rotacional. O legista determinou que a causa da morte foi exsanguinação devido à lesão vascular traumática sofrida em um ataque de crocodilo de água salgada. Não havia evidências de alimentação prolongada. 4 dias depois, os oficiais capturaram e sacrificaram um crocodilo de água salgada macho, com pouco mais de 14 pés de comprimento na mesma área, após ele retornar perto do cais. O tamanho e a localização eram consistentes com o local do ataque. Embora a identificação definitiva não fosse possível, sua pequena operação de mergulho foi encerrada discretamente. Sinais de aviso adicionais foram instalados nos pontos de acesso próximos e ao longo do cais. Um homem parou em uma escada acima da água negra da maré e desapareceu em segundos. Agora, sob uma meia-lua na costa do Golfo da Flórida, um técnico de tanque séptico entra em águas rasas até a canela, onde uma arraia enterrada espera sob a areia. Era 28 de junho de 2014. A maré havia recuado da praia Horseshoe, expondo uma ampla planície de areia sob uma meia-lua. O golfo estava raso e calmo, a água mal ondulando sobre a areia compactada e leitos de grama dispersos, com luzes do cais brilhando suavemente sobre uma costa tranquila, muito depois de a maioria dos barcos ter retornado. Kali Dombrovski tinha 34 anos. Era técnico de fossas sépticas de Tiefland, que trabalhava longas jornadas em propriedades rurais e dirigia entre os locais em uma desgastada F-250, com um labrador amarelo na caçamba. Ele era prático com equipamentos, mas impulsivo com gastos, ainda pagando por um jet ski que raramente usava. Ele não era um nadador forte e preferia caminhar ao longo das margens, em vez de se aventurar em canais mais profundos. Aquele sábado tinha sido um plano de última hora com seu amigo de longa data, Remy Bastian, um encanador que morava nas proximidades. Eles embalaram 2 caixas de cerveja, uma garrafa de bourbon, varas de pesca e uma pequena barraca em forma de cúpula, planejando pescar na maré da noite e dormir perto da rampa pública para barcos. Às 10 da noite, ambos os homens já estavam bebendo continuamente há horas. Um homem limpando peixe no cais mais tarde disse aos policiais que os ouviu rindo e fazendo barulho na água, mas não achou isso incomum. Por volta das 10h20 da noite, Remy sugeriu que eles caminhassem pela planície para procurar movimento de iscas. A água estava morna, turva, e entre a metade da canela e logo abaixo do joelho. Kaylee foi primeiro, descalço, andando normalmente em vez de arrastar os pés. Nenhum dos dois fez o Stingray Shuffle, comumente aconselhado na costa do Golfo da Flórida. A praia Horseshoe permanece rasa por uma longa distância da costa, com areia macia e ocasionais manchas de lama. Arraias do sul estão frequentemente presentes durante os meses de verão, descansando parcialmente enterradas sob uma fina camada de sedimento, com apenas seus olhos e espiráculos visíveis. Grandes adultos nesta região geralmente medem de 3 a 4 pés de largura, e sua espinha defensiva geralmente varia de cerca de 6 a 10 polegadas em vez de um pé completo. A espinha é serrilhada e revestida de veneno, mas seu principal perigo é mecânico. Quando pisada ou pressionada, uma arraia reflexivamente chicoteia sua cauda para cima em um arco curto. A testemunha que limpava peixes relatou ouvir uma mudança repentina de tom, de risadas para um som agudo. Kali tinha dado um longo passo à frente quando seu pé direito pressionou as costas de uma arraia enterrada. A cauda se ergueu em um único movimento reflexo. Com base na ferida documentada posteriormente, o ferrão entrou na parte superior da coxa interna direita, vários centímetros abaixo da dobra da virilha, consistente com uma postura de passo à frente e um curto arco ascendente. Não houve um grande respingo. Kelly recuou e agarrou a perna. O vídeo do celular de Remy, posteriormente recolhido pelos policiais, mostrava apenas seus corpos inferiores iluminados por um feixe de lanterna. Kelly deu 2 passos em direção à margem. Em segundos, a água ao redor das pernas dele começou a escurecer. Investigadores notaram mais tarde que a localização do ferimento correspondia à região femoral superior, onde uma artéria principal corre perto da superfície, antes de descer mais profundamente na coxa. O sangramento parecia intenso e contínuo, em vez de jorrar visivelmente na água escura. Kali inclinou-se para frente e pressionou a mão contra a coxa. Em seguida, abaixou-se para uma posição sentada em aproximadamente 25 centímetros de água. Por cerca de 30 segundos, os movimentos de Cal diminuíram enquanto o feixe da lanterna oscilava sobre a água. Depois se fixou na mancha escura ao redor de suas pernas. Remy ficou paralisado por um momento antes de deixar a lanterna cair na areia e correr em direção à rampa do barco. Um homem limpando peixe nas proximidades o viu passar correndo, gritando que algo havia cortado Kaylee. Um morador próximo ligou para o 911 por volta das 10h34 da noite.
Equipes de emergência responderam de aproximadamente 32 quilômetros de distância ao longo de estradas rurais. Os delegados chegaram primeiro e encontraram Khaled Costas em água rasa a cerca de 8 metros da costa sem resposta. A maré havia mudado apenas ligeiramente. Os paramédicos chegaram cerca de 35 minutos após o despacho. Ele não tinha pulso e não estava respirando. Um ferimento profundo era visível na parte superior da coxa interna, com grande perda de sangue na areia e na água ao redor. A reanimação foi tentada e depois interrompida no local. O médico legista determinou que a causa da morte foi exsanguinação, devido a uma lesão penetrante na artéria femoral causada por um espinho de arraia. Veneno estava presente, mas não foi a causa principal. O padrão da lesão era consistente com um único golpe defensivo da cauda. Na manhã seguinte, seu caminhão permaneceu no estacionamento com seu cachorro na caçamba. Após dar uma declaração, seu amigo a recuperou. Um breve artigo regional relatou uma lesão fatal por arraia durante um mergulho noturno. O vídeo do telefone foi registrado como prova e não foi divulgado. Obrigado por assistir. Quer assistir mais? Clique na sua tela agora